E aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Bíblia Simples. Hoje nós vamos dar continuidade aqui ao estudo do Evangelho de Marcos. A gente está lendo em sequência, né, comentando verso a verso. E hoje nós vamos começar o capítulo 3. Amém? Se você quer ver em sequência, né, tem todos os vídeos aí no canal, está separado numa playlist. Beleza? Então, bora lá. Então, diz assim, de novo, então Jesus, né? De novo, Jesus entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. E estavam, né? Aqui está falando dos fariseus, dos religiosos, dos escribas. E estavam observando Jesus para ver se curaria aquele homem no sábado a fim de o acusarem. Então, olha só, os religiosos, mais uma vez, sempre que eles vão até Jesus, onde Jesus está, eles sempre estão lá, né? Mas eles não vão a Jesus para receber de Jesus, para receber uma palavra, para receber uma cura. Eles vão para Jesus para o acusar, para o achar problema. Isso traz muito nos nossos dias de hoje, né? A gente tem um cuidado. Tem muitas pessoas que vão até uma igreja, vão ouvir uma palavra, e elas já vão para criticar, elas já vão com aquele olhar crítico, né? Então elas não conseguem receber nada de bom, porque elas já colocaram na mente delas ali que vai ter alguma coisa errada e tudo mais, então elas não conseguem reter. Então, às vezes, Deus está fazendo algo, está falando com pessoas, e ele não fala, às vezes, com uma pessoa ou outra, porque é a pessoa muito crítica, ela já vai para criticar e para colocar defeito nas coisas. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não sermos críticos assim. E aí, Jesus disse ao homem da mão ressequida: vem aqui para o meio. E então lhes perguntou. Então Jesus faz uma pergunta para eles: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar morrer? Então, mais uma vez, a gente volta aqui para a questão do sábado, né? A gente viu na última aula que, quando Jesus fala que o sábado foi feito para o bem do homem, né? E não o contrário, não o homem por conta do sábado. Eles inverteram, né? Os religiosos, eles inverteram isso, né? Então, eles serviam o sábado, não é o sábado que servia como um dia de descanso, é o contrário. E aí diz assim: mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus, olhando em volta, indignado e entristecido com a dureza de coração daquelas pessoas, disse ao homem: estenda a mão. Isso aqui é muito forte, né? Olha só. Jesus, indignado e entristecido. A gente sempre vê nesses detalhes como que Jesus ele não é um Deus julgador, né? Alguém assim. Ele é um Deus que se compadece, é um Deus que chora, é um Deus que ama muito, né? E que ele fica triste com a dureza de coração, né? Não é alguém que se alegra quando ele vê alguém igual os religiosos ali que estavam ali para acusar. Ele fica realmente muito triste. Então Jesus ele fica triste assim com as coisas, né? Com aquilo que passamos. E diz assim: o homem estendeu a mão e ela lhe foi restaurada. E os fariseus saíram dali e com os herodianos logo começaram a conspirar contra Jesus, procurando ver como o matariam. Então, eles estavam esperando, né? Não importa qual tipo de milagre ele visse. Tem muitas pessoas que são assim até hoje, né? Não importa se ela vê um milagre, se ela vê a transformação na vida de alguém, ela só está ali para achar defeito e para arrumar problema. E isso aqui nos diz muita coisa, né? Que Jesus, ele, ele pode restaurar qualquer coisa. Qualquer coisa. Tá? Então, olha só, era uma mão ressequida, uma mão ressecada, né? Uma mão sem vida. E Jesus traz vida. Então, esse é Jesus. Onde ele toca, ele tem o poder para no que ele tocar e trazer vida. Isso pode ser no seu relacionamento, pode ser na sua vida espiritual, na sua vida mental. Eu conheço pessoas que viviam depressão forte há muitos anos, tomando medicação, né? Há muitos anos já, e aí conhece, entrega a vida para Jesus e tem isso restaurado. Então pode ser um relacionamento, um casamento, pode ser uma vida financeira, pessoas às vezes que estão muito endividadas, que estão numa situação complicada. Independente da sua situação, Jesus pode restaurar qualquer coisa. Amém? Não perca a fé, não perca a esperança. Clame, né? E peça a Jesus para ele se você está passando, para ele vir e para ele te restaurar, para ele te curar, para ele te libertar. E aí continua assim. Então Jesus se retira
com os discípulos para o mar. Que apesar de a gente ver aqui, né, ele se retirou, ele sai, foge, não foge, né? Ele sai do confronto. Por quê? Porque às vezes isso aqui, a gente precisa ter muita sabedoria, porque às vezes a gente fica no confronto, a gente fica debatendo, a gente fica discutindo, querendo mostrar que às vezes, né, a gente quer ter razão, né? E muitas vezes o melhor é se retirar mesmo. Muitas vezes a gente vê isso, né? A gente tem que ter muita sabedoria quando é a hora da gente conversar e quando a gente vê, às vezes, que é uma conversa que não vai adiantar de nada, um debate que não vai adiantar de nada, então você simplesmente sai, vai falar, né? Vai conversar com quem realmente tem interesse e está disposto a te ouvir, em vez de ficar perdendo tempo com quem está ali, igual aqueles religiosos, só estavam ali, independente do que fizesse, estavam ali para achar defeito e para te criticar. E aí diz assim: uma grande multidão o seguia. Eram pessoas que vinham da Galiléia, da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos arredores de Tiro e de Sidom, porque ouviam falar das coisas que Jesus fazia. Então aqui, ó, vinham pessoas de todo lugar. Pessoas vinham de longe, então as pessoas caminhavam muito, né? Então, numa época, né, que não tinha internet, não tinha nada, as pessoas estavam dispostas, né, a andar longas distâncias para ver Jesus. E hoje, né, que a gente vive uma era de muito mais facilidade, uma era que a gente tem, igual a gente está aqui no vídeo pela internet, uma era que é tão fácil, às vezes, a gente ir na igreja, né, para a maioria das pessoas, às vezes tem uma igreja perto de casa, e hoje a gente não vai, né? E naquela época era muito mais difícil para a pessoa ir para ouvir, para encontrar Jesus, né? Hoje a gente tem ali, a gente pode ir na igreja, a gente pode ir num lugar, e a gente não vai, né? Muitas vezes por preguiça, ou enfim. E aí continua assim. Então, recomendou aos seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho, por causa da multidão, a fim de não o apertarem. Pois ele curava muitas pessoas, de modo que todos os que tinham alguma enfermidade se esforçavam para chegar perto, a fim de poder tocar nele. Então, ele cura muitas pessoas, né? Então, Jesus, ele pode curar, né? Ele pode libertar, e ele tem prazer, né? A gente viu aquele caso daquele leproso também, né? Que Jesus fala: eu quero que você esteja limpo, né? E ele purifica aquele leproso. Então, é do desejo de Jesus nos curar. Amém? E ele diz assim: também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: você é o Filho de Deus. Mas Jesus lhes advertia severamente que não expusessem a publicidade. Então, aqui, os próprios demônios, né? Estavam o tempo inteiro dando declaração e testemunho de que ele era Deus, que ele era o Filho de Deus, né? E mesmo assim, os religiosos, né, não acreditavam, né? Então, os demônios acreditavam que ele era o Filho de Deus, mas os religiosos, com a sua incredulidade, não acreditavam. E aí diz assim, ó: depois disso, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis e vieram para junto dele. Então, designou 12, aos quais chamou de apóstolos, para estarem com ele e para os enviar a pregar. Então, ele separa 12. Por quê? Por que ele separa 12? Por que 12? Por que 12? Porque 12, no Antigo Testamento, eram 12 tribos, eram os 12 patriarcas, né? Então, agora, Jesus está inaugurando uma nova aliança. Essa nova aliança é Jesus mostrando que agora é o que? É os 12 apóstolos, né? Então, Israel estava ali, né, no período do Antigo Testamento, edificado sobre as 12 tribos, e agora a gente tem os 12 apóstolos, né, que são o fundamento, né, da igreja. Amém? Que é quando a palavra de Deus veio se espalhar para todo mundo, né? E foi assim, através dos 12 apóstolos, depois, né, que ela veio a chegar até a gente. E aí diz assim: e a exercer a autoridade de expulsar demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu,
Tadeu, Simão, Zelote e Judas Iscariotes, a quem o traiu. Então aqui ele já dá o spoiler, né, que ele escolheu Judas. Outra coisa legal disso aqui é que a gente sabe, segundo outros evangelhos, né, porque os outros evangelhos também contam a história de Jesus, a gente sabe, segundo os outros evangelhos, quando fazem o relato de quando ele escolheu os apóstolos, que antes dele escolher os 12, ele vai para o monte orar. Então ele passa a noite em oração, né? E aí depois ele vem e e seleciona os 12. Então, para ele fazer essa escolha, ele passa a noite ali em oração com o Pai. Tá joia? E aí, outra coisa que diz aqui, ó, até está escrito aqui, ó, para vocês, fica aqui a referência, ó, que essa mesma, a escolha dos 12 apóstolos também está em Mateus 10, 1 a 4 e Lucas de 6 a 12, 16. Tá? Às vezes você está estudando algum texto, você pode pegar aqui onde está esse texto paralelo para você ler de lá também. Às vezes Mateus conta uma coisa que Marcos não contou, e vice-versa, que cada um às vezes traz um ponto que o outro não colocou ali na história. Tá? Outra coisa que a gente tem aqui, que é legal, olha só, aqui ó, diz assim, ó, e João, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, os quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Então a gente vê isso. Jesus, ele vem para nos dar uma nova vida. Ele muda até mesmo o nosso nome, né? Então a gente sempre tem uma vida antes de Jesus e uma vida depois de Jesus. Uma vida que você segue as orientações e aquilo que faz sentido para esse mundo, e uma vida que vem depois de Jesus, onde você vive para a honra e glória do nome dele. Amém? Agora, vamos continuar aqui. Aí diz assim, ó. Continuando. Então Jesus foi para casa e outra vez se ajuntou uma multidão de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para prendê-lo, porque diziam, está fora de si. Olha isso. Os escribas que tinham vindo de Jerusalém diziam, ele está possuído de Beelzebul. Ele expulsa os demônios pelo poder do maioral dos demônios. Olha que loucura. Então aqui, ó, olha só, a gente tem três pessoas aqui. Olha só, primeiro, a multidão que está atrás de milagres, né? E a gente tem aqui, ó, olha só, a gente tem aqui, ó, os parentes, a família de Jesus, os parentes. E olha só olha que loucura, olha o que a Bíblia está falando, que os parentes de Jesus estão achando. Enquanto os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para prendê-lo porque dizia, está fora de si. Os parentes via Jesus ali, porque desde que a gente está lendo aqui, a vida de Jesus é uma loucura, né? Ele está de manhã cedo num lugar, de tarde ele está de outro. Quando ele chega em casa anoitecendo, tem uma multidão na porta da casa. E olha só, olha o que está dizendo aqui, ó. Ele nem podia comer. Olha só. Então Jesus não conseguia nem comer de tão atarefado que ele era, né? E essa mesma pessoa, né, Jesus, que era tão atarefado, era o mesmo Jesus que não conseguia, que tinha tempo para orar, que saía ainda, às vezes passava a noite em oração com o Pai, né? Então, os parentes dele, Jesus nos ensina, né, através da vida dos parentes dele, que o propósito, olha só isso aqui é forte, hein? Propósito vem antes da família, do vínculo familiar, vem antes do vínculo familiar. Então, muitas vezes, às vezes, olha só, isso aqui é forte, às vezes a sua família quer que você siga por um determinado caminho, que você faça uma determinada faculdade, né? E Deus, às vezes, ele quer para você algo diferente. E aqui, ó, às vezes a família não entende. Isso é normal. A gente precisa levar em oração e a gente precisa entender que é mais importante a gente fazer a vontade de Deus, né, do que a gente fazer aquilo que às vezes a nossa família quer para a nossa vida, né? Jesus diz, né, que ele veio para trazer, às vezes, para trazer a divisão entre pai e filho, marido e esposa, porque às vezes um quer seguir a vontade de Deus, segue Jesus, e o outro não segue, e acaba gerando divisão por conta dele, tá bom? E aqui a terceira, né, a gente vem aqui os escribas, os escribas, né?
E olha só o que eles dizem aqui. Ele está possuído de Beelzebul. Achavam que Jesus estava possuído. Que loucura, né? Estava possuído. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Então diz assim, ó. Então, convocando-os, Jesus lhes disse, por meio de parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Não faz sentido nenhum, né? Pensa bem, eles estão vendo que os espíritos imundos estão vindo, eles se sujeitam a Jesus, falam que ele é o Filho de Deus, e aí, em vez deles crerem nisso, eles querem atribuir, como eles são os religiosos, eles acham que eles são de Deus e Jesus não é, eles querem atribuir à obra de Jesus outro poder. Então tem dois poderes. A gente tem o poder de Deus e o poder dos demônios. Se nós somos de Deus, eles pensando, né? Se nós somos de Deus e Jesus não é de Deus, então ele está expulsando pelo poder de demônio, né? Então diz assim, como pode? Jesus fala com ele, como que pode? Né? O demônio está expulsando um outro demônio. Né? Como que pode? E ele continua, olha só. Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. O tempo inteiro nós vamos ver isso aqui na palavra de Deus. Nós precisamos estar o quê? Unidos. Então, a igreja não pode estar dividida. Né? Às vezes tem muita crítica, muita coisinha dentro da igreja. Não pode. Porque onde há divisão, onde não há união, não há como avançar, não há como romper. Se nós não estamos unidos no mesmo propósito, em oração, não tem como a gente avançar. E aí diz assim, ó. Se uma casa, Jesus falando, né, sobre isso, se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir e é o seu fim. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo e só então saqueará a casa dele. Então, olha o que Jesus está querendo dizer aqui, ó. Ninguém pode entrar na casa do valente. O que é a casa do valente? A casa do valente é o quê? Este mundo. Este mundo. Então, quando ele fala assim, para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo e só então saqueará a casa dele. Ele está falando o quê? De saquear. Saquear é o quê? Somos nós. Então, ele vai nos saquear. Porque este mundo, as pessoas desse mundo, elas estão vivendo, a grande maioria, seguindo a direção e seguindo o Satanás, seguindo as orientações desse mundo, vivendo para esse mundo, né? Aí Jesus vem e ele vem nos saquear, ele vem nos tirar, né? Então ele vem nos transportar do reino das trevas para um reino de luz. E aí continuando, ó, diz assim, ó: em verdade lhes digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Então, olha só, tudo será perdoado, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, visto que é réu de pecado eterno. Olha isso. Jesus disse isso porque diziam, ele está possuído de um espírito imundo. Então, olha só, primeira coisa aqui, esse pecado, olha isso aqui, ó, aquele que pecar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. Olha só. Olha isso. Existe um pecado sem perdão. Esse é um pecado que não importa que você faça. Se alguém cometeu esse pecado, a Bíblia está nos dizendo que não tem perdão. Olha só. Visto que é réu de pecado eterno. Então, o João vai dizer na sua epístola que é um pecado que não adianta orar. Porque se cometeu esse pecado, né, não tem perdão. Mas olha só, vamos analisar isso aqui com calma, que isso aqui confunde muitas pessoas. Primeira coisa, olha só. Em verdade lhes digo, tudo será perdoado. Tudo será perdoado. Isso aqui a gente vê a misericórdia de Deus. Por quê? Tudo será perdoado. Ou seja, tirando esse pecado aqui, nós estamos dizendo, às vezes, que uma pessoa que roubou, uma pessoa que adulterou, uma pessoa que até matou, está incluso aqui no tudo. Está incluso aqui no tudo. Só existe um pecado
que não é perdoado, que é a blasfêmia. Então a gente vê que a misericórdia de Deus, primeira coisa, porque muitas pessoas às vezes olham para isso aqui e não vê a misericórdia de Deus. A gente tem que ver que é a misericórdia de Deus, porque existe perdão para tudo, com exceção desse pecado. Agora vamos entender aqui o que é o pecado, o que é. O que é esse pecado? Olha o que ele diz aqui, ó. Olha o que ele diz aqui, ó. Vamos lá. Jesus dizia isso porque diziam, né? Está possuído de um espírito imundo. Então, isso aqui ele está falando para quem? Para os religiosos, né? Por quê? Porque os escribas estavam atribuindo os milagres de Jesus a Satanás. Então, isso é a blasfêmia. Olha só. Olha só aqui, ó. Eles estão dizendo aqui, ó, ele está possuído. Jesus responde isso para eles porque eles dizem o seguinte: ele está possuído de Beelzebul, ele expulsa os demônios pelo poder dos maiorais do demônio. Então, o que é a blasfêmia com o Espírito Santo? A blasfêmia contra o Espírito Santo lembra que eu disse, existem dois poderes nesse mundo: o poder de Deus e o poder o poder de Deus e o poder de demônio. Jesus cura e eles vão e dizem assim: ele está fazendo isso, ele está expulsando os demônios, ele está fazendo isso pelo poder de demônio. Então, o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? A blasfêmia contra o Espírito Santo é você pegar uma obra de Deus, que você sabe que é de Deus, eles sabiam que é de Deus, e eles atribuem como se Satanás estivesse fazendo isso. Então, é pegar algo de Deus e atribuir a Satanás. Isso é blasfêmia. Muitas pessoas, às vezes, confundem e falam assim, não, eu falei mal contra Deus, eu duvidei de Deus, né, ou qualquer outra coisa, então eu blasfemei contra o Espírito Santo. Muitas pessoas têm esse medo, né? Eu até recebi uma mensagem esses dias de uma menina que dizia isso. Ela contou uma história e falou: eu acho que eu blasfemei contra o Espírito Santo, eu tô com muito medo, né? Porque é um pecado que não tem perdão e tudo mais. Só que olha só, gente, por que pra gente fechar, por que a blasfêmia com o Espírito Santo não tem perdão? Porque a palavra de Deus vai nos dizer que o Espírito, olha só, o Espírito que nos dá arrependimento. Então, se você está blasfemando e está atribuindo, você está impedindo, você está expulsando o Espírito de agir dentro de você. Então, o Espírito está embora, né? E se você não tem a ação do Espírito Santo na sua vida, no seu coração, como que você vai se arrepender? Porque para haver salvação tem que haver arrependimento de pecados. Se não tem o Espírito, não tem arrependimento de pecados. Se não tem arrependimento de pecados, não tem salvação. Você está condenado. Agora, olha só, não se desespere, porque assim, se você peca, você se arrepende, né? Você busca se arrepender, busca Deus. Ou se você tem no seu coração um temor, será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? E você tem ali um medo, um certo arrependimento, você não blasfemou. Porque os escribas e os fariseus, você pode ficar tranquilo que você não blasfemou. Porque os escribas e os fariseus, eles não se arrependiam disso que eles falavam. Eles falavam de Jesus, depois eles estavam lá de novo. Então eles não estavam nem aí. Então só de você ter esse temor, esse medo no coração de cometer esse pecado, significa que você não blasfemou. Amém? Pode ficar tranquila. E por último, para a gente encerrar, cuidado, né? Cuidado com o abuso. Né? Muitas pessoas abusam da graça de Deus, acham que continuam pecando sem se arrepender, né? E como se Deus fosse sempre perdoar, né? Como se fosse um Papai Noel e tudo mais. Então a gente tem que tomar muito cuidado. A palavra de Deus fala, né? Quem está de pé, cuidado para que não caia. Então a gente precisa ter muito temor com a nossa vida, com os pecados que nós cometemos, para a gente não afastar e não atrapalhar a ação do Espírito Santo na nossa vida. Amém? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, né, considere se inscrever no canal e que Deus te abençoe.